Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Boa tarde, secretário. Muito obrigado pela presença, ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Amadeu, Sávia, Poliana, o Ananias, o Ari também. Prazer estar aqui novamente e uma boa tarde a todos os telespectadores. Quero começar, secretário, pela questão aí dos combustíveis, que é o assunto que a população, que mais preocupa o povo, porque é um reajuste que prejudica não só quem anda de carro, mas que tem reflexo na inflação dos produtos básicos do povo. O ICMS está congelado, né, de todos os estados. Tal. Mesmo assim, o governo federal insiste no discurso que o ICMS atrapalha. Foi aprovado um projeto no Senado, também falando de uma cobrança única do ICMS. Eu queria saber qual é a avaliação que o senhor faz dessa proposta, do que já foi votado, que vai entrar em vigor, e qual é o impacto que isso terá na arrecadação do Piauí. Olha, primeiro, Amadeu, reafirmar isso que você colocou, que o ICMS está congelado dos combustíveis há vários meses, na verdade há vários anos, a alíquota não muda, e mesmo assim, só nessa semana, o óleo diesel aumentou 25% por uma decisão unilateral da Petrobras e a gasolina 18%, mesmo com os tributos congelados. O que prova a tese que nós já repetimos várias vezes, de que essa questão do preço do combustível nada tem a ver com a questão tributária. Muito pelo contrário, o ICMS está congelado, os estados já estão perdendo mais de 1 bilhão por mês, o Piauí está perdendo algumas dezenas de milhões, podendo perder até 300 milhões ao longo de um ano, e mesmo assim o preço aumentou mais de 30% esse ano, o que prova que a população está perdendo duplamente. Está perdendo porque o preço do combustível está nas alturas, impagável pelo cidadão comum, e está perdendo porque está deixando de ter financiamento às políticas de saúde, de educação, de segurança. Então, está óbvio, está mais do que claro que o problema é essa política de preço da Petrobras, que finalmente o próprio presidente da República começou a concordar com os estados, porque passou a ser óbvio demais que o problema é essa política de preço, que penaliza a população em detrimento de um lucro exorbitante. Ninguém é contra lucro de empresa, que obviamente tem na sua essência buscar o lucro, mas não pode ser um lucro exorbitante que penaliza a população, que é o que está acontecendo hoje. Enquanto a Petrobras distribui 101 bilhões de reais para os seus poucos acionistas, o povo está pagando gasolina de R$ 8,00, óleo diesel de R$ 6,00, gás de cozinha de R$ 140,00. É essa lógica que tem que ser combatida. E esse PLP, aprovado pelo Congresso e sancionado pela Presidência da República, vai nessa mesma direção errada, de penalizar a população duplamente. Não vai resolver em absolutamente nada o preço do combustível. Se o dólar subir ou se o barril de petróleo subir amanhã, o combustível vai subir amanhã também. E também ainda penaliza os estados com perdas para o financiamento da saúde, da educação e da segurança. Então, realmente é de se perguntar o que está acontecendo, não é, com esse país lá em Brasília, em que as decisões sempre estão sendo tomadas na contramão do interesse da população. Vamos rodar com as perguntas, Poliana. Secretário, continuando nesse tema, eu queria uma opinião sua sobre o fato dessa, até então, inércia do presidente Jair Bolsonaro. O senhor vê como uma tentativa dele aí de quebrar os estados, que por forçar essa segurada aí no ICMS, ou o senhor acha que realmente é uma política do governo dele, de não mexer com a Petrobras? O que o senhor vê na intenção do presidente? Como é que o senhor analisa a intenção dele? Olha, eu vejo o presidente, na verdade, refém e a favor dos interesses de uma minoria rica desse país. No momento em que ele não altera ou não determina a alteração da política de preços, ele está pensando apenas nessa elite que se beneficia, não é, dessa política de preços da Petrobras. De quebra, ele ainda faz de uma forma a prejudicar os estados e os municípios e, portanto, prejudicar as pessoas. Porque não é que o governo do estado ou o governo de um município represente um ente que é fora da realidade. E, na verdade, é a população. No momento em que retira dinheiro dos estados e dos municípios, está tirando dinheiro da educação e da saúde. Então, de quebra, ele
prejudica os estados e municípios e deixa da forma como está o preço dos combustíveis crescendo a cada mês, a cada semana, em função dessa política desastrosa de preço da Petrobras. Desastrosa para a população, porque para os poucos acionistas é muito boa. Pois não, Ari? Boa tarde, secretário. Muito obrigado por ter atendido o convite. No final de semana, tanto o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, quanto o pré-candidato do grupo dele, o ex-prefeito Silvio Mendes, elevaram o tom nas críticas ao senhor. Primeiro, o ministro divulgou um vídeo do senhor e o governador Wellington Dias na ferrovia transnordestina e os acusou de quererem se apropriar de uma obra que, segundo ele, está sendo tocada agora pelo presidente Jair Bolsonaro, através do ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. Então, foi uma crítica dura lá, inclusive exibiu um trecho do vídeo. E também, no movimento que me parece ter sido coordenado, o pré-candidato Silvio Mendes divulgou um outro vídeo em que fala do Hospital de Picos. Também menciona o senhor, embora não nomeie, ele diz o pré-candidato do governo do estado. Aqui o senhor atribui essa elevação de tom, já que ainda estamos em março. Olha, isso tem a ver com a escola do Bolsonaro. A escola do Bolsonaro ensina que você tem que espalhar ódio, espalhar deboche, espalhar mentira. Então é natural que os aliados do Bolsonaro aqui no Piauí sigam essa cartilha, até mudem o seu comportamento natural e passem a adotar esse estilo de espalhar ódio, deboche, mentira, fugir das responsabilidades. Então eu vejo como absolutamente natural e acho, inclusive, que irão subir o tom ainda mais, irão ser cada vez mais agressivos, até porque isso vai se misturar com o descontrole, com o desespero, dado que cada vez mais estaremos próximos do processo eleitoral e, portanto, o desespero vai aumentar. Então, vejo com muita naturalidade quem segue o presidente Bolsonaro atuar dessa forma. Quem é que mudou de comportamento aí, que o senhor falou? Todos que passaram a espalhar o ódio, o deboche como alternativa, principalmente nas redes sociais. Todos que fazem parte do time do Bolsonaro são contaminados com essa forma de fazer política, forma agressiva, forma que não respeita as pessoas, forma odiosa, odienta, né? Isso a população está enxergando. Nós, do outro lado, continuaremos da mesma forma, não é, como sempre fez o governador Wellington Dias, com muita paz no coração e, principalmente, com muito trabalho, encarando os problemas de frente, buscando dar soluções aos problemas na medida do possível. Sávia? Secretário, a oposição afirma nos bastidores que espera ter aí 230 mil votos de diferença em relação ao senhor apenas em Teresina. Que Teresina é esse colégio que vai fazer toda a diferença na estratégia deles, porque eles acreditam que o eleitorado da capital tem uma resistência a votar no PT. Eu queria que o senhor avaliasse qual é a estratégia para Teresina, para conseguir cativar esse eleitorado da capital e também o impacto aí do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Lula nesse eleitorado da capital, se há essa transferência de votos ou não, porque a oposição afirma aí nos bastidores que essa transferência não é automática, que dá para se desvincular de Bolsonaro sim. Olha, primeiro eu acho que quem faz uma previsão dessas está desrespeitando o povo. É muito precipitado você fazer qualquer prognóstico, inclusive de números de eleição aqui na capital. Segundo, ao que me consta, o governador Wellington Dias, que é do Partido dos Trabalhadores, nas 4 eleições que teve, venceu as eleições em Teresina. Só para citar um exemplo de que esse argumento é absolutamente falho, né? Ele tem uma falha muito grave nesta tese. Então, a gente tem que respeitar a população, esperar o momento adequado para poder fazer qualquer análise desse time. O que a gente tem enxergado é muito pelo contrário. É uma aderência cada vez mais ao campo político liderado pelo presidente Lula, em Teresina, no interior do estado e no litoral do estado. Ananias? Secretário, no próximo dia 31, o senhor conclui um ciclo de anos à frente da pasta da Fazenda. Eu queria então que o senhor escolhesse e apontasse um ponto que marcou esse tempo que o senhor passou à frente, está ainda à frente da Fazenda do Estado. E entra em um novo ciclo, como pré-candidato ao governo do Estado. O que se pode esperar do Rafael pré-candidato? E eu reforço a pergunta da Sávia, qual será o papel de Lula nessa nova fase? A gente sabe que
O senhor encontrou recentemente com o ex-presidente em São Paulo, tem material, gravaram juntos, estiveram juntos. Então, eu queria saber qual será o papel de Lula nesse novo momento de Rafael pré-candidato ao governo. Bom, primeiro, com relação à nossa atuação à frente da Secretaria de Fazenda, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer todo o corpo técnico, o corpo de servidores da Secretaria de Fazenda. São homens e mulheres que atuam na área da receita, na área da despesa, na própria gestão interna da Secretaria. É um quadro muito bom e que certamente facilitou o nosso trabalho. Do ponto de vista da marca que a gente conseguiu imprimir ou do legado que a gente eventualmente está deixando, eu destaco certamente o equilíbrio das contas públicas como um registro importante nesse momento de tamanha adversidade. Nós enfrentamos um processo de impeachment em 2016 da presidenta Dilma, nós enfrentamos uma crise fiscal brasileira e uma crise política juntos, e agora a pandemia, e mesmo assim o Piauí conseguiu quebrar o recorde histórico de investimentos, pagar o salário de todos os servidores dentro do mês, todos os meses, dar um reajuste geral a todos os servidores, quanto há muito tempo isso não era realizado. Tem agora recursos garantidos em caixa para fazer frente às despesas correntes e aos investimentos. Então esse eu acho que é um legado, não meu, mas de toda a equipe da Secretaria de Fazenda, de toda a equipe econômica do governo, que conseguiu realmente enfrentar os desafios muito grandes, tanto em nível nacional como internacional, devido à pandemia, e deixou não só o Piauí de pé, como quebrando recordes históricos de investimentos em todas as regiões do Estado. E eu ainda tive a oportunidade de ser presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda por 2 vezes, nas 2 vezes eleito por unanimidade, e sem dúvida isso nos ajudou a ter um intercâmbio maior com os outros estados, com as outras secretarias, e poder trazer para o Piauí as melhores práticas em termos econômicos e fiscais para o nosso querido estado. E... Agora o Ananias perguntou da política. O senhor que é novo, né, nessa seara, nessa área, né, da disputa eleitoral e tal, o senhor começou a fazer caminhadas, um contato mais corpo a corpo com a população. Isso é, do ponto de vista da experiência pessoal, o senhor está se sentindo bem? E como disse o Ananias, né, o que é que a população pode esperar do pré-candidato Rafael? Olha, eu estou me sentindo, Amadeu, muito motivado para esse novo desafio, essa nova missão, que certamente será a maior missão da minha vida. Eu realmente me desincompatibilizo no dia 31 de março, deve haver o pré-lançamento da nossa pré-candidatura ao governo do Estado no dia 2 de abril, pelo Partido dos Trabalhadores, em conjunto com os partidos da base aliada do governador Wellington Dias, e a população, obviamente, pode esperar um cidadão muito motivado, que realmente se sente preparado para continuar com essa transformação social e econômica que o Piauí tem experimentado nos últimos anos e agora de uma maneira muito mais acelerada. Porque, Amadeu, a gente está vivendo um novo Piauí. É totalmente diferente o Piauí agora de 2022 em relação ao Piauí de 2002. São novos desafios, tem também novas oportunidades e a gente realmente se sente muito motivado para dar a nossa contribuição para esse futuro do Piauí. Um novo futuro que precisa de sangue novo, que precisa realmente dessa contribuição de quem entende, né, dessa matéria econômica para poder gerar emprego e renda e também para poder melhorar a prestação dos serviços públicos. Então, em breve, eu espero voltar aqui, não mais na condição de secretário de Fazenda, que eu me despeço no dia 31 de março, mas, eventualmente, se for convidado, como pré-candidato ao governo, assim que o partido formalizar essa condição. Mas o corpo a corpo, as viagens, como é que o senhor tem sentido? Muito feliz. A gente tem andado através do próprio Piauí em mais de 190 municípios. Devemos chegar essa semana, superar os 200 municípios e até o final do mês concluir os 224 municípios visitados. E a gente sente realmente o resultado do trabalho que vem sendo feito pelo governador e pelo governo do estado e o sentimento de gratidão das pessoas recebendo obras concretas que transformam a vida daquelas pessoas, daquelas comunidades. Seja quando é uma obra hídrica, um sistema de abastecimento de água, ou quando é uma rodovia nova ou uma rodovia recuperada,
ou quando é uma universidade chegando gratuita em todas as cidades, ou quando é realmente um apoio que é dado à produção agrícola do Estado. Então você vê no rosto das pessoas muita alegria com aqueles benefícios concretos que são levados. E tem um sentido também, um sentimento de muita esperança. As pessoas estão muito, digamos assim, sofridas em função da pandemia, em função desse desastre que é o governo Bolsonaro, e estão muito esperançosas, a despeito das dificuldades, com um novo tempo que se avizinha, principalmente com o retorno do presidente Lula. Quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, secretário. Muito obrigado. Eu que agradeço, Amadeu, nesses anos todos aqui, podendo usar esse espaço para prestar conta da nossa atividade à população.